Você já teve a sensação de que, por mais que mude de empresa, os discursos são os mesmos, as metas são parecidas e até os profissionais soam iguais? Todo mundo quer inovar, mas ninguém quer o incômodo do pensamento diferente. Estamos vivendo a era dos profissionais genéricos, onde o sucesso vem com manual. O LinkedIn dita comportamento e ser autêntico virou um risco calculado. No meio disso tudo, a inteligência artificial chega, né? E com força. Ela automatiza, otimiza, entrega mais. Mas será que a IA está nos substituindo ou só nos revelando? Porque quando até os humanos começam a agir como algoritmos, quem precisa mesmo da IA? No episódio de hoje, a gente mergulha no ambiente corporativo que padroniza talentos, sufoca a originalidade e transforma pessoas em versões repetidas de um mesmo ideal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Entre Linhas SA. Eu sou a Gabi Teco, sua host de hoje. E a pergunta que nos guia é: profissionais genéricos, estamos vivendo a era da padronização? Mas como você já sabe, eu não estou sozinha. Tenho aqui ao meu lado duas figuras importantíssimas que o que abrilhantam este programa. São as pessoas que fazem a diferença. Não é mesmo? Seja muito bem-vindo, Pedro Brockno. Queria muito, então, que se você pudesse ser uma mosquinha aqui nesse estúdio. Com essa beleza de começo de quem o quê? Eu preciso fazer isso, eu vou fazer isso todas as semanas. Quem tá batendo o quê? Recordes mais uma vez de audiência. Muito obrigado. A gente tá brincando porque aqui, off the record, nós estávamos debatendo de maneira acalorada. E foi divertido, né? Sempre tem, gente. Eu aqui sempre tem. E acho que essa é a beleza, inclusive, do Entre Linhas, né? Que, de novo, a gente decide um tema, chega pra cá e dá treta antes, durante e depois. Então, por quê? Porque são temas, de fato, que não tem uma verdade absoluta, né? São temas que a gente tem que usar múltiplos recortes, múltiplos lugares e múltiplos ângulos. Então, vamos lá. Estou feliz com os recordes, estou feliz com o tema. Mas sabe o que dá treta mesmo? O fato dos amigos do André ainda... Amigos não, conhecidos, rede do André ainda ser a rede mais engajada. Eu tentei dar um golpe. Eu queria dados. Eu queria esses dados aí. Eu queria saber. Deixa eu explicar o que está acontecendo. Eu vou explicar o que está acontecendo. A gente faz os episódios, lança, e o André é o único que fica recebendo mensagenzinha privada lá de ai, nossa, o máximo, tal, não sei. São bots. A gente vê o que estava antes. Se ele foi lá perguntar para a pessoa, a gente não vê. Pode ser uma trapaça? Pode. Pode ter um voucher? Pode. Pode ter um... Ô, amigão, comenta lá. Pode. Aí eu tentei fazer o mesmo no meu Instagram. Só 2 pessoas responderam, depois eu vou repassar pra vocês. Boa. Mas obrigada, Carol, // vocês estão sempre lá. Em breve serão 200 pessoas. Então, assim, a gente quer que vocês comentem os episódios. Se não for em público, que ajuda até mais, que seja nos nossos perfis e o André continua ganhando. Então, eu queria te pedir encarecidamente, Pedro Brockno, para chamar as pessoas para as nossas redes e comentarem. Você que está nos escutando, nos assistindo, se você está nos assistindo, presta atenção aqui, eu estou escondendo o André atrás de uma caderneta. Segue a gente no Entre Linhas _SA. Entra nos links que você consegue encontrar em todas as plataformas que você está nos escutando. Lá tem todas as redes, tem TikTok, tem LinkedIn, tem Instagram... Toda essa encrenca, e manda uma mensagem pra gente no privado, entendeu? Preferencialmente pra mim e pra Gabi, e não pro André. Mas, obviamente, a sua avaliação sobre o episódio aqui no Spotify ou nas outras plataformas de podcast importa muito. O seu like no YouTube também. E, obviamente, a sua mensagem linda, maravilhosa pra gente, porque seguimos quebrando os recordes e vocês são lindos e lindas por estar aqui com a gente. Boa. A gente já tem até uma fanbase já, os entrelinhas, vocês estão sabendo. Alguém criou ali o negócio do envelope que eu falei no episódio passado. Paulo arrasou. Desenhou o envelope, ficou uma obra. Eu finalmente entendi o que significava aquela metáfora, ficou claro agora. Só desenhava. Olha só, então, vamos lá. Mas hoje a gente tá cheio de assunto aqui, hein? Eu quero ver esse episódio pegar fogo, eu quero treta, confusão. Por quê? Vamos falar sobre profissionais genéricos, não confundir com profissionais generalistas. Eu vim pensando sobre isso, né? A gente já falou em algum momento sobre profissionais generalistas, que não é a mesma coisa que profissionais genéricos. Então, eu queria que alguém me ajudasse a definir o que são esses profissionais genéricos.
Não? Não você não? André, por favor. Eu não sei. Não, Gabi, genérico e generalista eu não sei diferenciar. Eu não tinha pensado por essa ótica, mas tentando teorizar aqui com vocês, né? Um profissional generalista é o famoso pau pra toda obra, né? Então tem algum desafio ali, a pessoa tem algum ferramental. O problema é que tem obra o tempo todo. Tem muita obra, gente, é obra de tudo quanto é jeito, enfim. É o cara ou a cara que consegue se adaptar a diferentes cenários e tem um ferramental amplo de possibilidades. O genérico, enfim, tô tentando teorizar de novo, né? O genérico me parece que é uma metáfora próxima, por exemplo, a uma commodity, né? Uma matéria-prima que não tem diferenciação. Então, tudo semelhante, independente de você comprar do lugar A ou B, você vai ter o mesmo produto. Então, acho que essa padronização, talvez, do trabalhador, do profissional, acho que eu iria por esse caminho. Faz sentido para vocês? Cara, faz se a gente pegar a lógica dos medicamentos, né? Que o genérico faz igual o outro faz e o generalista faz tudo. Como a gente não tem um remédio que faz tudo, tirando a dipirona... A famosa panaceia. Ou bala de prata. Mas faz sentido, tá bom. Eu tava com essa dúvida. Eu vou perguntar aqui pro ChatGPT, pro DeepSeek, o que ele acha dessa história aqui. Mas tá bom, concordo. Beleza. Tá bom. Não, acho que na abertura a gente falou um pouco sobre o fato da gente muitas vezes mudar de empresa. Só que a gente entra numa empresa que tem toda uma promessa de uma cultura organizacional única e que aqui é tudo muito diferente, aqui é super personalizado. Só que aí a gente começa a perceber que os discursos são meio parecidos, as metas são meio parecidas, o vocabulário utilizado pelas pessoas. E aí, quando você olha os executivos, você meio que tira um daqui e bota pra ali, você fala, daria pra ser a mesma pessoa, inclusive. O que tá acontecendo? A gente tá ficando biruto? Mas já vai começar nessa treta desse jeito? A gente gosta assim, ó. Tchá. O mundo corporativo, como a gente já falou, é uma grande peça de teatro. Tudo tem peça de teatro, toda a dramatização precisa do quê? Do mocinho, da mocinha, do vilão, do super-herói, sei lá, todo esse enredo, entendeu? Então são variações sobre o mesmo Então acabou tema. esse episódio. Pronto. Muito obrigada por ter acompanhado. Até a próxima. Não, Gabi, mas eu acho que tem um ponto que a gente vem tratando dessa temática com recortes, eu vou chegar lá, com recortes que eles são justos, são éticos e morais, mas não necessariamente eles chegam no objetivo disso que eu vou trazer, que é diversidade. E eu, enfim, estava comentando com vocês que eu trabalhei uma época numa empresa de bens de consumo, que é o setor que eu mais trabalhei, e eu trabalhei numa empresa de tabaco. Empresa de tabaco é um negócio super regulamentado, ainda mais no Brasil, Anvisa e tal. Então, teoricamente, tem, assim, o jogo aparenta ser muito simples. E são em jogos que aparentam ser muito simples que justamente você tem que ter mais diversificação de estratégias e tal, porque tem uma questão na biologia que chama pressão evolutiva. Quando o ambiente é o mesmo para diferentes indivíduos, geralmente a resposta evolutiva vai ser a mesma. Então, um exemplo bobo. Você pega, assim, um peixe que tem um corpo hidrodinâmico e uma baleia, que não é um peixe, é um mamífero, que tem um corpo hidrodinâmico. É a mesma resposta evolutiva para o mesmo problema, que é como que eu nado mais rápido e melhor. Em empresa é a mesma coisa. Então, assim, quando a pressão é igual, geralmente as respostas são as mesmas. E aí, onde eu ia chegar desse setor que eu trabalhei, tinha um presidente que foi o cara mais brilhante que eu trabalhei na minha carreira inteira, no setor de tabaco, um cara genial, fantástico, fez doutorado na sei lá que faculdade. E eu lembro que quando ele fazia as reuniões com o que ele chamava ali do management team estendido, que era ele menos 2, né? Então ele, vice-presidentes e diretoria, ele falava o seguinte: gente, esse desafio que eu estou dando para vocês, as respostas que vocês estão me trazendo, o concorrente de vocês vai trazer a mesma coisa. Por quê? Porque eles foram para as mesmas escolas de negócio. Por quê? Porque pode ser homem, mulher, periquito, papagaio, todo mundo fez INSPER, GV, USP, tal, né? Naquele lance de, dentro das companhias, fazer uma seleção via os labels de, entre aspas, qualidade profissional, né? Então, eu acho que o ambiente, ele conforma essa padronização e no lugar padronizado, nada de diferente pode surgir, exceto a mesma resposta. Então, acho que talvez seja parte aqui do argumento para trazer essa sua percepção do porquê que você percebe que empresas são muito semelhantes e operam na mesma lógica, porque de fato elas operam. Olha esse corte, editor. Olha isso, entendeu? Olha que essa maravilha, essa aula, essa pílula de conhecimento do André aqui. Vocês estão anotando? E, cara, eu anotei tudo aqui. Pressão igual, solução igual. Fez sentido? Foi maravilhoso. Faz todo sentido. Mas eu acho interessante essa colocação que o André faz, de que
o líder da empresa olhava e falava, cara, isso aqui é o óbvio. Porque eu acho que tem uma dinâmica também importante no mercado corporativo, que é a gente precisa ganhar. Né? O EBITDA precisa crescer, o free cash flow precisa aumentar, e é só esse o caminho. E aí fica um universo de comparação de eu ficar olhando para o concorrente o tempo inteiro para ver o que ele está fazendo, para eu gerar respostas. Porque se eu gero as mesmas respostas, no mínimo eu conseguiria dividir igualmente o que está acontecendo. Logo, ninguém destoa um do outro. Tô aqui pirando na maionese. Mas tá super fazendo sentido, cara. Para mim faz sentido essa história. Logo, se eu tento inovar, mas ao mesmo tempo copio o meu concorrente, eu tento dar uma resposta ao que está acontecendo com ele, eu vou mantendo isso dividido. Podemos olhar aí para o universo das techs, que é o mundo onde eu vivi, mas que tem ali TikTok e Instagram. A lógica é muito semelhante. Quando o TikTok surge, o Instagram começa a copiar aquilo. E se você pegar efetivamente o Instagram ao longo dos últimos anos, cara, tem pouquíssima inovação ali dentro. Eu acho que justamente a dificuldade e a beleza da competição, mas que envolve necessariamente tomar risco, é isso. É olhar e buscar o não óbvio. E se você olhar empresas no mercado que foram atrás do não óbvio, são exemplos muito, muito pequenos. Um número limitadíssimo de empresas. Eu lembrei aqui de 2 internacionais, que eu nacional fiquei pensando e não consegui encontrar, mas são... Eu te trago uma. Patagônia, Ben & Jerry's, lá atrás, antes da aquisição pela Unilever, que eram marcas ativistas, que acreditavam em alguma coisa, que queriam fazer negócio ou produzir os seus produtos de maneira diferente, e com isso trazem uma marca que fica muito ancorada naquilo, mas que nem sempre ganham os olhos da Faria Lima, né, de Wall Street. E é isso, para mim no final do dia correr risco pode me fazer ganhar muito ou perder muito. Se eu perder muito, eu sou um fracassado, porque a gente nega o erro o tempo inteiro. Eu não posso errar, eu tenho que acertar, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que estar por dentro de tudo, etc. E tal. E aí gera esse mundo pasteurizado, onde ninguém arrisca e a gente fica nesse teatrinho, todo mundo bonitinho. Olha só. Eles falam bonito, né, gente? Eu fico aqui até esqueço que eu tenho que fazer a próxima pergunta. O que eu ia falar? Eu sou o host. Eu adorei o que vocês falaram, mas eu queria trazer esse assunto para aqui, ó. Traga. Que é o quê? O chão da fábrica, que é onde eu vivo, ou vivi a maior parte do tempo. O que isso quer dizer? Eu entendo, gostei muito da frase também, se a pressão é igual, as respostas são as mesmas. Tendem a ser as mesmas. Tendem a ser as mesmas. A gente está trabalhando para empresas, normalmente, que estão dentro de um mesmo sistema dominante no mundo, que, no geral, o objetivo final é o lucro, é o free cash flow, enfim, tudo que já foi falado. Só que eu sou lá, orelha seca, que tô trabalhando, fazendo meu serviço. E aí, as pressões são iguais e eu tendo que dar as mesmas respostas. Eu também, como profissional, entro no mesmo conformismo. Total. Nada me diferencia, portanto, sou substituível a qualquer minuto. É isso que meio angustia, gente. Mas eu acho que é mais cruel essa realidade, porque a empresa vai ao mercado procurar alguém diferente que vai trazer um tempero diferente. Quando essa pessoa chega dentro de casa e propõe usar elementos diferentes na construção de alguma coisa, fala, não, calma lá, amigo, também não é assim, né? Não dá pra inovar desse jeito, segura a onda. Aqui a gente faz essas coisas desse jeito aqui. E aí, cara, vira um engodo, sei lá, um nó. Eu já vivi isso na pele. Um papo de doido, né? Aí você volta pro teatro corporativo. Volta pro teatro corporativo. Aí é que tá, acho que essa é uma das respostas da própria inconsistência do discurso corporativo, né? Porque assim, queremos inovar, tá pensando muito diferente, é porque não combina com a nossa cultura, pode ir para o olho da rua. No episódio passado de cultura, a gente falou um pouco sobre a questão do employer branding e de como isso desenha ou cria uma identidade para a empresa, para quem está fora da empresa enxergar a empresa com uma marca empregadora bacana, para atrair talentos diferentes, inovadores, etc. E tal. E quando chega dentro de casa, isso é um nó. Eu acho que teve um caso bastante clássico disso, de grandes corporações que tentam atrair talentos do mundo da tecnologia para dentro de casa. O mundo da tecnologia, que a gente também já discutiu aqui nesse Entrelinhas, que é um mundo de disrupção, de velocidade, questionamos, tem N facetas aqui pra gente debater. O Founders Mode, tá tudo certo. Mas tem esse lance, essa cultura da tomada de risco, ela é muito mais tolerada.
Quando você tenta atrair essas pessoas e coloca essa galera dentro de casa e a tua cultura é diferente, de novo, dá um nó. Porque você está tentando fazer aquilo acontecer, mas historicamente aquilo não acontece. Eu acho que isso aqui vira um... Cara, é um nó desgraçado, porque você precisa permitir. E esse é o desafio de líder. O líder tem que conseguir enxergar o time, olhar para o time e dar algum nível de estabilidade ou demandar algum nível de estabilidade para que as coisas possam se desenvolver de forma adequada, mas também reservar um espaço para que seja tolerado o erro, para que seja adotado o risco, para que seja proposta a inovação, porque inovar é se dispor, é provocar, é questionar. E o mundo corporativo usualmente não gosta disso, especialmente em empresas que são muito verticalizadas. Aí não tem solução, amigo. Aí eu não sei como é que funciona esse negócio. Não, ó, mas dado que a gente está indo por esse lado da inovação, porque acho que tem alguns recortes aqui, né? Tem um lado desse nível da firma para a gente olhar, que eu vou dar continuidade a ele, e depois talvez fazer uma proposta para os sapatos de quem trabalha nas companhias, né? Que foi a provocação da Gabi. Especificamente, coincidentemente, ontem eu estava no evento... Você já reparou que ele sempre estava num evento? Cara, toda semana. Ele vai em evento todo dia. Será que ele escutou o episódio de networking? Acho que ele sim. está aumentando a empregabilidade dele? Será que as suas oportunidades futuras é uma função do que você sabe, quem você conhece, por onde você transita? É isso? Enfim. Desculpa, mas vamos lá. Tá difícil, ontem eu estava em um evento no Cubo, que é um hub de ecossistema de inovação aqui em São Paulo e no Brasil. Super relevante. Conecta universidades, conecta empresas, conecta startups. Então ali você esbarra com pessoas que estão pensando em coisas diferentes, né? Então ali eu acho que é um ambiente legal para circular. E via de regra eles têm alguns eventos muito legais que eles convidam empresas, institutos, consultorias, academias sérias para apresentar estudos, né? E ontem foi uma consultoria de inovação chamada Inventa, que eu vi nascer lá quando eu era aluno da graduação em Campinas, na Unicamp. Porque eram grupos ex-Unicamp que fundaram essa consultoria de inovação mesmo. E esse hub. Patrocinem a gente, tá? Patrocinem a gente. São pessoas fantásticas, super bem intencionadas, fazendo um trabalho maravilhoso. E eles apresentaram as tendências da gestão da inovação dentro das companhias. Eles estão fazendo um estudo longitudinal, aí eles estão coletando dados anualmente com uma amostra de empresas que estão associadas a eles. E o estudo desse ano mostrou o seguinte resultado, algo que a gente intuitivamente já sabe, mas é legal quando você comprova com dados, né? Que foi o seguinte, cara, vamos pensar, mundo, juros altíssimo, percepção de risco e de volatilidade maiores do que o nível de pandemia do Covid, então um mundo completamente instável. Tem um movimento no mercado financeiro que a gente chama de flight to quality, que assim, cara, quando o negócio está instável, ferrou, eu vou pro ativo mais seguro. Qual que é o ativo que está mais valorizando esse ano? Ouro e bonds do governo alemão. Bizarro, porque o mundo também está saindo dos Estados Unidos. Então, aquele flight to quality global que os bonds dos Estados Unidos eram mais seguros, pelo movimento Trump não está sendo mais percebido assim. Achei que era Bitcoin. Pois é, e Bitcoin caiu também, aliás. Enfim, e as empresas estão fazendo a mesma coisa, que esse estudo corroborou. As pressões nos times de inovação estão sendo para inovações focadas em resultados de curto prazo. Ou seja, são aquelas inovações que a gente chama de incremental. Sim. No mundo da inovação. O que são inovações incrementais? Você pega um processo que está ok e melhora um pouquinho. São ganhos incrementais. São pequenos ganhos constantes, mas que não são grandes... Não são inovação, não são disrupção. Não um tipo de inovação. São inovações que a gente chama na ciência de inovação radical. Exemplo de inovação radical. Cara, tirando o fundador da jogada para não entrar nesse tema. Ai, SpaceX. Cara, inovação radical violenta. Reduziu o custo da exploração espacial em 100 vezes. Assim, negócio fantástico, né? No Brasil, cara, a exploração de petróleo em águas profundas da Petrobras é o grande projeto de inovação do Brasil. É violento, assim, nenhum país do mundo... no mundo inteiro. Nenhum país do mundo faz o que o Brasil fez. Então, quando vem também aqueles discursos do o Brasil não inova porque o governo é lerdo, não investe, tal. Cara, Petrobras inovou, tem um bando de fundo de fomento, Lei do Bem, FAPESP, CNPq, que é fundo perdido. Mas a gente não vai entrar nessa toada. Enfim, o ponto é... Voltemos para a inovação incremental. Exato. O mundo está mais intolerante a risco. Então, a pressão por retornos de curto prazo está maior. Dado isso, estamos investindo mais no que é óbvio e no que é risco. E aqui eu acho que é um negócio fundamental, que eu estava discutindo hoje, inclusive lá na USP, que é o seguinte. Quando a gente lida com
projetos de inovação, tem 4 conceitos fundamentais. O primeiro, diferença entre risco e incerteza, que às vezes a gente trata como se fossem sinônimos e não são. Risco é o que a gente trata no mercado financeiro. Probabilidade de eventos futuros acontecer. Quando não acontece, é risco. Ou seja, mesmo coisas que acontecem positivas ou que são diferentes do que eu esperava, ele entra nessa equação de risco. É uma métrica de dispersão de resultado. Incerteza, você não tem ideia o que pode acontecer. Você não consegue nem fazer modelo e nem projeção. Pergunto para vocês, que empresa vive sem fazer projeção, sem desenhar meta, sem ter alguma coisa para justificar algum investimento? No Brasil, quase todas. nas PMS, talvez, né? Não, mas mesmo assim, cara, eu acho que uma coisa é você colocar no papel, outra coisa é isso ser empírico. E acontece. Acho que ninguém entra no mundo de negócios sem você ter a mais puta noção do que vai acontecer. Tomada de risco é uma escolha, em última instância. Você consegue olhar aquilo, mais ou menos antever, e você precisa fazer apostas. Pandemia. Começa aquele caos, precisamos desenvolver uma vacina. Todas as farmas tomaram um risco. Cada uma foi para um caminho diferente de desenvolvimento de uma vacina. RNA, não sei lá das quantas, a coisa toda, vírus inativado e por aí vai. Para todas elas era um risco. Final do dia, chegou-se em modelos diferentes que funcionam, uns melhores, outros piores, mas todos funcionavam ali, né? Então, mas olha... Me ajuda aqui eu não me perder, porque eu ainda tô na... Não, então, mas daí a gente vai voltar. Risco versus incerteza. Então, mas daí a gente vai voltar e usando esse exemplo do Pedro. Elas lidaram com o risco. Sim. As empresas são organismos e entidades fantásticas para lidar com o risco, que elas percebem o risco, mitigam o risco através de áreas de compliance, controles internos, as famosas matrizes de risco, que são discutidas ali no C-Level para tomar decisão. Exemplo, um risco que entrou super forte nos últimos, 3 anos talvez, cybersecurity. Esse risco de ataques cibernéticos não existia há 5 anos. Mas conecta daí a incerteza com o risco para mim, porque não ficou claro, então. Risco. Você tem clareza de quais potenciais cenários podem se desdobrar. Tá. Pode ser 200 cenários, mas bom. Você sabe que tem 200 avos de chance daquele cenário se concretizar. Posso fazer um paralelo que tem a ver com o nosso mundo aqui, eu e Procno? Gestão de crise, Procno. Quando a gente faz o plano da gestão de crise, você tem lá, se o CEO morrer... Plano de contingência. Se não sei o que lá, você tem... amiga, aí você não me cutuca, porque eu vou trazer uma lição aqui. Não, mas vamos trazer então, mas segura. Calma, fica aí, gente, que a gente vai chegar. A gente vai chegar no ponto. Incerteza é quando você não tem nem as relações de causa e efeito entre os fenômenos não e tem você... como fazer plano. Não tem como fazer plano. Então, mas... Exemplo, cara, a própria pandemia foi uma grande incerteza. Mas tangibiliza no que tá acontecendo agora com o lance do Trump, que tá todo mundo dizendo que tarifas. É incerteza. Mas não é incerteza, já é risco. É incerteza ainda. Incerteza era o Trump entrou, não sabemos o que vai acontecer. Agora já é risco. A gente já sabe que o cara é um doido, que tá sobe e desce essa guerra tarifária. A guerra tarifária tá posta. Foca aqui, por favor, editor. Era da padronização. Hoje eles estão demais, eles querem atrapalhar meu trabalho, meu verdade. serviço. Cara, tem um framework legal para a gente pensar em inovação que a gente chama lá de Horizonte 1, 2 e 3, né? O Horizonte 1 são coisas muito próximas, são as inovações incrementais. Você vai pegar um processo e melhorar um pouquinho. Tá bom. Inovações, Horizonte 2 é que a gente chama de adjacência. São negócios similares. Você trabalhou no iFood lá, então um exemplo. Cara, qual é o core business do iFood? Entrega de comida. O que pode ser uma inovação incremental? Cara, vou entregar um pouquinho melhor e trazer eficiências para o meu core business. Vou fazer melhor o que eu já faço. 2, adjacências. Eu vou fazer algo que eu vou usar algumas competências que eu ainda não tenho específicas em algum negócio. Exemplo, eu vou entregar mercado. É uma adjacência. Entendeu? Então, assim, é uma inovação um pouco mais radical do que a incremental. Agora, uma inovação, Horizonte 3, cara, eu vou fazer entrega de drone, que eu ainda não domino essa tecnologia, não tem regulamentação e assim por diante. Então, acho que seria esse um paralelo. Daí lá você está lidando com risco, não tem o caminho das pedras. Se você puder colocar dessa maneira, vai. Deixa eu... Então, me ajuda aqui a voltar de onde a gente partiu. Você falava, então, que a gente está num momento de muitos riscos ou intolerantes a risco. Portanto, isso faz a gente ficar
dentro das empresas se comportando mais com conformismo, porque a gente não pode arriscar demais. Né? São muitas coisas que estão em jogo. Isso atinge não só a estratégia da companhia, mas a gente que está na execução. Se a estratégia ela é a gente só vai olhar para uma inovação incremental, a gente não está ali sendo disruptivo em nada. Isso nos afeta como orelha seca do serviço. Não, né? Isso. E pensa, né? Se você está numa empresa que você está vivendo num cenário incerto, e com alto risco, o que você faz? Você vai se proteger, assim, você está numa batalha, né? Então você vai levantar muro alto e vai proteger o seu gerador de caixa, porque também empresa que não gera caixa, que não tem grana para investir no amanhã, não consegue tomar esses saltos de fé e apostar numa grande iniciativa que ainda não tem um retorno seguro, se eu puder colocar dessa maneira. Mas daí, né? E aí eu vou jogar essa bomba pra Gabi, que ela que se vira agora, que ela é a host. Cara, nós vivemos muito no mundo pasteurizado, chato pra caramba, onde tem uma turminha muito pequena que consegue navegar o mundo do eba, vamos inovar, procurar umas coisas diferentes fazer, que são os setores de pesquisa e desenvolvimento ou de inovação das empresas. Ou seja, isso fica restrito a um grupo pequeno ali dentro da empresa que é responsável pelos grandes tiros de inovação, de crescimento e de mudança guinada. Cara... daí eu acho que você entrou, cara... Em outra lente que eu acho legal, que é a tal da ambidestria, que muita gente fala, mas sem entender exatamente o que significa isso. É um conceito super importante. Que a ambidestria é exatamente... e chupar cana ao mesmo tempo, entendeu? É tipo isso, andar de bicicleta. Isso é o que demandam, não é isso, mas isso é o que pedem, né? Mas cara, olha só que legal. E acho que a gente tá aterrissando num lugar bacana, que é onde eu queria, enfim, explorar. Que é o seguinte... Ambidestria, cara, nada mais é do que você ter estruturas que focam no curto prazo e você ter estruturas que focam no longo prazo, né? No episódio anterior, a gente falou sobre algumas empresas que tiveram rigidez organizacional. As Kodaks, todo mundo já sabe, né? Que não inovaram no longo prazo, ficaram só nas inovações incrementais e, por isso, caíram no ostracismo e reduziram o seu poder econômico. A ambidestria, cara, ela tem duas teorias. Ela tem a teoria da diferenciação, ou seja... Você precisa diferenciar uma área para que ela foque no longo prazo, exemplo, áreas de P&D, que aí funciona com aqueles funis de venda, com aqueles funis de inovação, os tais dos stage gates, assim por diante. E tem outra parte da teoria que é da integração da inovação, que são, teoricamente, companhias cuja inovação está no DNA de todas as áreas e aquilo acontece. Eu nunca vi acontecer dessa maneira. Por quê? E aí que eu ia chegar no ponto crucial. Os incentivos são muito diferentes, cara. Então, quando a gente fala, puta, você tem que assoviar e chupar a cana, cara, que incentivo que você vai dar para essa pessoa? É bater meta de receita ou daqui 10 anos ter um novo negócio, né? Uma empresa que faz isso muito bem no Brasil é a Embraer. O jeito que eles fazem esse acompanhamento de métricas de inovações radicais, eles fazem por potencial de receita, dado o negócio total que eles têm. Tem um negócio lá que aqueles carros aéreos lá, o EVA, sei lá como é que chama. eVTOL. É uma inovação super radical. E que eles consideram um sistema de incentivo da companhia. Então, tá aí um bom ponto. A Embraer é um puta case de inovação no Brasil. Boa. Que, ao mesmo tempo, faz inovação incremental porque avião não pode cair. Olha que loucura. Olha que exemplo legal que a gente tem no Brasil. Deixa eu dizer uma coisa. Você falou, nesse momento de incerteza, riscos e tal, a gente precisa, como empresa, proteger nosso gerador de caixa. Mas quando eu vou para o indivíduo, eu quero o quê? Proteger meu emprego. Minha geração de caixa. A minha geração de caixa. Certo? Boa, excelente analogia. Então, eu preciso fazer esse plot twist aqui com vocês. Boa. Porque eu tenho muita preocupação que quem está nos vendo e nos ouvindo entenda que quando a gente está falando sobre a era da padronização, a gente não está falando só sobre os negócios, a gente está trabalhando para essas empresas. E esse cenário de incerteza que provoca essa resposta, que é quase sempre para o conformismo, se a gente, como profissional, a gente relaxa e fala, mas é assim porque as coisas são assim... De novo, né? A gente tá vendo aí a chegada da inteligência artificial, que é algo que eu já queria jogar aqui na mesa e tacar e sair correndo para vocês resolverem. E uma cobrança por um modelo de sucesso profissional que muito se fala em autenticidade, mas quando eu vou ver, é sempre um playbook de como ser o executivo de sucesso. Tem um conflito. Porque a gente tá num cenário incerto, que o caminho acaba sendo mais conformidade, sem grandes inovações. A empresa vai por esse caminho, eu, como executivo, vou para esse caminho.
porém estou sendo cobrado para ser autêntico. Só que quando eu vou ver o que é essa autenticidade, é um playbook lá. Hoje em dia até o LinkedIn está ditando muito comportamento. Para quem está no dia a dia, esse imbróglio, como é que a gente sai desse imbróglio? Porque amanhã, se eu perco meu emprego, meus amigos, eu preciso ter algum diferencial. E se eu sou profissional genérico, eu não vou ser top of mind de nada, de ninguém. Como é que a gente faz esse encaixe? A empresa pode ir para o conformismo, mas eu não posso. Eu não tenho essa opção. Eu não tenho, meu gerador de caixa é limitado. Cara, o que eu penso aqui, Pedro e Gabi, análogo a essa análise que a gente fez das companhias, e vamos pensar no prisma do CNPJ, do estrategista e tal, né? Faz sentido você ter fontes diversificadas de algum produto ou serviço, né? Então, exemplo, se você compra aço, você quer ter vários, enfim, fornecedores de aço que tenham o mesmo padrão. Se você compra, sei lá, data center, você também quer ter o mesmo nível de serviço. Isso é análogo a quem trabalha na sua companhia, que tem essa dualidade entre aqueles e aquelas que vão inovar e aquelas que vão exercitar e apertar botão. E que a gente chegou na conclusão, inclusive, de que essa visão é extremamente reducionista e coloca a companhia em risco, porque tem um ativo fundamental que chama cognição gerencial, que só, de fato, aquelas pessoas que conseguem, hoje em dia, conectar os pontos, é que vão fazer as inovações e dar os próximos passos na empresa, né? Então, ao mesmo tempo que é estratégico, também tem esse risco olhando para dentro. A mesma análise, ela vale para o indivíduo, né? Então, poxa, como que eu vou me diferenciar para, enfim, agregar um valor diferente, ser top of mind, como você colocou, ao mesmo tempo que, às vezes, me diferenciar também é o risco, né? Eu tava aqui pensando, cara, que hoje eu tô com metáforas... se diferencia, leva a martelada. Cara, de uma certa maneira, vocês sabem que isso é um pouco verdade, né? Dentro do ambiente corporativo. Total. Eu contei a história de cultura organizacional Sim. No episódio passado, justamente isso, né? Quando você se expõe demais, quando uma mudança precisa acontecer ali, é o primeiro a rodar. Eu tinha um gestor, cara, que ele falava o seguinte pra mim: André, tipo, vocês lembram daquela metodologia, sei lá, dos inícios, né, de 2010, assim, que era o 9 Box, que era potencial, entrega, daí tinha os 9 quadrantes e tal. Você lembra disso? Tinha nas metas? Enfim, é quase uma curva forçada, só que em quadrantes, né? E daí ele falava, cara, nunca queira estar lá em cima como o cara que se destacou mais. Por quê? Porque daí no ano que vem, vamos falar... E isso é tudo contra o que eu acredito, tá? Mas era o que... Eu tô só parafraseando. Porque daí no próximo ano, vamos falar assim, puta, olha lá, ele não era o Bambambam? Cadê o Bambambam agora? Cadê? Quero ver. As pessoas vão tentar te derrubar, cara. É muito então louco é sempre melhor estar ali no oitentinha. Não, ele fala assim, André, fica lá no que tem alto potencial, mas que tá entregando. Tá tudo certo, entendeu? Churchill falou isso, sabia? Ou dizem que Churchill falou isso, que ele fez um discurso brilhante na primeira aparição dele ali na Câmara dos blá blá blá, e falaram assim, cara, o seu grande erro foi que você foi brilhante na sua primeira aparição, porque você fez muito mais inimigo do que você deveria. Não sei se isso uma lenda, mas vale a lição. Né? Mas o que é bastante preocupante, né? O que é muito preocupante. No caso do trabalhador, que eu tô representando aqui, eu ainda não sei o que eu faço. Não, né? então, me diferencio para poder arranjar mais emprego ou não? Vamos dar uns motes. Eu acho que olhar só a ótica do trabalhador é uma ótica, é um prisma ineficiente de análise. Nos assiste, entendeu? Porque você que nos assistes. É por isso que eu tô preocupada. Meus amigos não querem falar com vocês. Tá com essa hoje de defensora dos fracos e oprimidos. Traga o seu ponto. Tô tomando nota aqui. Meu ponto é o seguinte. Orelha Seca ali, que é um analista, ele tem esse desafio. Mas esse analista responde para um coordenador. Que também tem esse desafio. Que responde para um gerente. Já entendemos. Que também tem esse desafio. Responde para a estratégia do grego. Então, é uma dinâmica complexa na estrutura inteira para todo mundo. E é isso que cada um está tentando defender o teu no fim do dia, porque é isso, o CEO também está tentando defender o dele, porque o CEO tem um chefe muito bravo, que é o cara que põe o capital, e o capital é o maior risco, que não sei o quê. E é verdade, mas ok. Entendi. Cara, tá todo mundo tentando defender o teu e os níveis de tolerância a erro ou de vontade de inovação são diferentes. Os motivadores são diferentes. Que é o que o André falou. Logo, qual é a receita? Não sei. Eu, hoje, pra você, orelha seca, assim como nós, que escuta esse programa
e tá olhando para fazer, ou nem tão orelha seca, mas que tá olhando para esse desafio às vezes, informações dissonantes que rodam no topo da sua empresa, eu faria isso. Dedicaria ali 60%, 80% do meu tempo a fazer o que é conformidade, a estar entregando e estar fazendo aquilo, e 10%, 20% eu iria eu vou criar alguns projetos aqui, vou cozinhando uma coisa, tem uma hora que ele tá mais pronto, eu dou um super trunfo aqui na mesa para ver se isso dá um tiro eventualmente. E melhor fazer isso 3, 4 meses antes do ciclo de avaliação, porque as pessoas lembram mais. Não, cara, mas sabe que eu tava pensando nesse ponto? E assim, ainda, né, a gente tá nesse vai e vem de empresa e do nível indivíduo, né? Vamos fazer uma análise assim de empresas que operam em diferentes setores. Então, exemplo, empresas que fazem ride-hailing lá, né, que é corrida, Ubers da vida. Cara, como que um complementador da plataforma, que é o motorista do Uber, se diferencia na plataforma? Ou ele tem um carro X ou Y, ponto. Ele não consegue se diferenciar mais. Ele precisa se diferenciar? As então, mas avaliações, talvez. Talvez as avaliações. Então, assim, é nível de serviço o carro que ele ou ela dirige. Ele precisa. Calma, mas a gente vai chegar lá. Ele tá perguntando o que é hoje, Exato. não o que ele precisa. Tá bom. Exato. A gente não vai chegar nessa... Quer dizer, a gente vai chegar, mas não ainda. Certo? É o carro que ele ou ela dirige e a avaliação, que é o nível de serviço, né? Você pega a entrega de comida, mesma história. No caso do iFood, sei lá, se o cara entrega de bicicleta, de moto e o nível de avaliação dele ou dela, né? Ou seja, esses complementadores de plataforma, eles têm um baixo poder de diferenciação e o que acontece? Eles não conseguem determinar preço. Eles são price takers, que a gente chama, né? São genéricos. Ou seja, tanto faz se é o João ou a Maria que está entregando, contanto que esteja lá na hora e te preste um bom serviço, né? Nas companhias, perceba que você tem um pouco mais de agência do que, ou deveria ter, teoricamente. Por quê? Porque você, teoricamente, no nível que a gente está falando de trabalhadores do conhecimento, que trabalham em empresas multinacionais e tal, você teve mais acesso, inclusive, sei lá, a oportunidades, e você consegue ter um poder de agência maior para se diferenciar e determinar um pouco mais o seu preço. Que é o que você está falando. Total. Se eu consigo desenvolver alternativas via sites hustles, né, que são projetos paralelos, dentro ou fora da empresa, e de repente usar aquilo como uma moeda de negociação, então eu tenho uma alavanca um pouco mais forte. Entendeu? Então acho que parte da resposta já começa aí, de você... A gente acaba caindo nesse assunto sempre, né? Que é aumentar a sua empregabilidade, aumentar o seu ferramental de uma certa maneira, e isso é pessoal intransferível, assim. Ninguém faz por nós. Mas vocês acham que esse assunto deu uma bagunçada agora com a inteligência artificial? A gente não vai cair nos clichês de IA, tá? A gente discutiu muito se o nome do episódio tinha que envolver IA, a gente até citou na abertura, a gente quer ver clichê? Rola a tela aí do LinkedIn que você vai ver vários. Agora, eu não queria entrar nos clichês da inteligência artificial, mas vamos pensar... Você usou um exemplo muito bom. Como é que vocês chamam a galera complementador de plataforma? Esse é o nome... Científico ou pode ser um ator da plataforma, enfim. Tá bom. Não vou nem questionar, mas ok. Ser um entregador ou um complementador da plataforma é ser um profissional genérico. Porque pode ser o João, a Maria, o Afonso, se ele tiver ali o nível de serviço. Baixo nível de especialização. Baixo nível de especialização, ok. De diferenciação. E ele não determina o preço dele. Perfeito. Aí você falou que, então, a gente que está dentro dos escritórios, na área na parte que trabalha mais com conhecimento, em tese, a gente tem mais poder de agência. Aí chega a IA. Aí a gente começa a escrever e-mail igual, a gente começa a usar os mesmos playbooks, os inputs são os mesmos. O que vai acontecer com nós? Gosto que ela só tá fazendo pergunta, ela não dá opinião. O que vai acontecer com a gente, Gabi? Conta pra gente. Vocês entenderam por que eu gosto de ser host? Não, e a Gabi... o problema. Não, e você tá colocando a gente numas frias, assim. Lógico, esse é meu papel. Vamos não falar e deixar ela falar? Não, cara, você sabe que um dos estudos mais legais que eu já li sobre IA generativa, que é essa, que é o ChatGPT, DeepSeek, Cloud, Perplexity da vida, foi uma que saiu em setembro de 2023, de 1 zilhão de pesquisadores de Harvard, Stanford, foi um colegiado que fizeram uma parceria com a Boston Consulting Group. Por quê? Se você parar pra pensar, o trabalho de um consultor, que é quase que, o ápice do exemplo assim, caricato de um trabalhador do conhecimento que está sempre lidando com problemas complexos e não tem resposta pronta e tal, teoricamente esse tipo de função e ofício seria o último a ser automatizado.
né? Teoricamente, automações e substituições pela máquina seriam tarefas mais repetitivas, mais processuais, assim por diante. Quem está vendendo o cérebro, teoricamente, iria ser menos padronizado, por definição, menos automatizável. E aí eles fizeram esse estudo em parceria com essas universidades, 2 professores que eu acho fantástico, que é o Ethan Mollick. É uma das poucas newsletters que eu sigo, além de Quem Precisa de Mais Uma News. Sigam aí a minha. E o do RP. A minha não. Muito triste, velho. E o professor Karim Lakhani, de Harvard, também que estuda exatamente esse fenômeno. O que eles chegaram de takeaway? O terreno nivelou. E os consultores que antes da inteligência artificial eram os bottom performance, né, performers, ou seja, aqueles que performavam pior, se eles usavam a inteligência artificial generativa para trabalhos que estavam ali no domínio do conhecimento, eles se aproximavam muito em nível de performance dos top performers. Se aproximava muito. Se eu não me engano, o número era um ganho de 41% de performance. E quando os top performers utilizavam, e aí é o takeaway do artigo, eles se transformavam em reis e rainhas. Por quê? Se o top performer usa o hiato dele ou dela para aqueles piores talentos, era quase inatingível. Só que se o top performer não utilizar e um bottom performer utilizar, esse gap fecha. Ponto o terreno nivelou para quem tem acesso a esse tipo de ferramenta, que a gente sabe que também é um perfil muito limitado. Cara, discordo. Tá cada vez mais fácil acessar esse tipo de ferramenta. Eu concordo que está cada vez mais fácil, mas quando você pega de novo, nesse exemplo que eu te dei, cara, que nós que temos esse acesso que, cara, tem grana para pagar o chat GPT... Beleza. Eu tô olhando para a turma do escritório. Não, tá, isso. Para a turma do escritório, assim, não tem desculpa, tem que usar esse negócio. Mas... Agora, quando a gente olha os recortes sociais, inclusive, eu tenho uma visão de que, cara, vai ser um Deus nos acuda, porque a gente vê o que aconteceu na pandemia, né? Que no Brasil, nosso país, que é pobre, por definição, em termos de ato social... Cara, assim, o hiato entre o mais rico e o mais pobre em termos de estudo aumentou brutal, assim. Uhum. Então, é isso que eu quis comentar, tá? Mas você tem um ponto. Fala. Eu tava pensando agora há pouco de um outro assunto que a gente tava falando, que é se isso não são movimentos cíclicos. Fala ao mais. longo da história. A pasteurização ou a gente viver padrões e sair se isso não é uma coisa cíclica. Estamos num ciclo que é AI. E isso está meio que botando em risco, está todo mundo questionando se vai pasteurizar, se todos os funcionários vão ficar iguais, as pessoas estão todas iguais, todo mundo vai ter o mesmo nível de performance. Eu acho que a gente volta para o que a gente falou agora há pouco, e para mim é a parte mais presente e fundamental para qualquer um de nós que vive no mundo corporativo, que sempre o fator humano vai ser o diferenciador. Isso é o grande diferenciador. E para o fator humano ser um diferenciador, dentro do exemplo que você deu, são pessoas que estão constantemente adquirindo bagagem de conhecimento, estudando, aumentando seu repertório, aumentando seu arcabouço de conhecimento, conseguindo fazer conexões para além do óbvio. A inteligência artificial ela consegue conectar o óbvio, que ela tem alcance de uma coisa gigantesca. Mas é justamente a conexão deste óbvio que a inteligência artificial traz com a nuance do contexto não verbal ou daquilo que a inteligência artificial não consegue ou ainda não consegue observar no mundo, e a interpretação e análise disso que traz o valor da pessoa que vai se diferenciar no mercado hoje. Olha, criatividade e habilidades pessoais e interpessoais de relacionamento. Eu acho esse terreno particularmente bastante arenoso. Por quê? Porque eu acho que esse é o lugar comum do que a gente está repetindo sobre diferenciação entre o nosso papel dentro das organizações e a máquina. É o comum, mas todo mundo volta no negócio, a máquina vai pasteurizar. Cara, não vai. Eu acho que ela vai pasteurizar um nível grande de pessoas. Agora, se a gente está falando aqui com uma audiência que está olhando para ir para além do óbvio, o além do óbvio é o trabalho criativo. Então, aí é que tá o além do óbvio. Vamos falar sobre isso, então. Porque a gente está falando de diferenciação aqui. A minha preocupação é se a gente já está decretando morte ao pensamento divergente, né? Porque para a gente ir além do óbvio, a gente precisa ter uma capacidade crítica que aí eu acho que entra no efeito Dunning. Como é que é o efeito Dunning-Kruger, né? Que a gente não sabe o que a gente não sabe. Quando a gente vai para as IAs da vida e dá lá um comando para ela, não, mas é que eu uso aqui só para me dar uns inputs. Os inputs
estão sempre sendo o mesmo, né? Porque se todo mundo está fazendo o mesmo tipo de pergunta, a resposta está sempre sendo a mesma e o tipo de conteúdo ou o tipo de decisão que a gente toma vai estar baseado em cima da mesma base que veio dali. A minha preocupação a gente fica falando da criatividade, adaptabilidade, mas o quanto isso é prático dentro das organizações e o quanto isso é bem visto pelas organizações. Aí é que tá, porque a gente fala que a gente quer criatividade, que a gente quer pensamento divergente, a gente usa agora uma ferramenta que padroniza a resposta de todo mundo se você não souber usar a ferramenta. Nem vou entrar nesse mérito, porque eu também acho que isso é um conteúdo muito repetido. E quando vem o diferente, a inovação morre porque não podemos assumir riscos. Mas daí a culpa é menos da IA e muito mais da cultura ou do contexto organizacional. Jogo. Tendo a concordar. Mas também tem parte de responsabilidade da pecinha que usa a AI, né? Que somos nós aqui, né? Porque, além disso que você trouxe, Gabi, que o mecanismo, né, assim, de buscar a resposta é o mesmo, o treino dos modelos de machine learning, eles são sempre a média, assim, porque a gente digitalizou uma pancada de dados, livros, sites de internet, tal. Tudo que está dentro dos modelos de LLMs, que já foram aquecidos, cara, tem viés exatamente do jeito que a gente está como sociedade, né? Então, mas como seria diferente? Não seria diferente. Eu não estou falando que deveria ser diferente. O ponto é, o que sair da ferramenta... Lembra até a metáfora da biologia. Cara, respostas semelhantes para pressões semelhantes. Então, o que o Joãozinho tiver ali de resposta vai ser o mesmo que a Maria, né? Então, acho que esse é o ponto. Independente do como que você molda o prompt, vai ser a mesma coisa, né? E eu estava fazendo um paralelo, cara, até com arte, assim, né? Porque eu concordo, Gabi. Deixa eu dar um passo atrás. Então, eu concordo, Pedro, que é um desafio 1-0. Ele vai grande. Concordar com todo mundo. Não, eu não vou ficar em cima do muro, não. Pra mim. Concordou comigo, 1-0 pra mim. Que é um desafio talvez maior cultural, né? E cai de novo. Cara, para pensar quem são gestores, né? Cara, são seres conservadores que são avessos a risco. E que tudo aquilo que for diferente talvez vai tomar uma atitude que possa ser percebido como isso vai arriscar a minha própria carreira, minha cabeça aqui dentro, então eu não vou apostar. Eu vou dar um relato pessoal. Eu sou biólogo de formação, né? E não diga. Juro, cara, eu sou biólogo de formação. E aí aquela história, blá, blá, blá. Comecei minha carreira empreendendo, e fui pro mundo corporativo. Cara, eu saí da biologia, assim, de usar jaleco e pipeta na mão, para trabalhar em planejamento estratégico, que é fazer Excel, PowerPoint, orçamento, avaliação de ativo, investir ou não naquela empresa, num fundo de investimento. Cara, e foi uma época, né, vocês lembrarem, assim, tipo, isso era 2008, 2007, enfim, os principais programas de training do Brasil, né? Então era o Whirlpool, era a Ambev, era a Unilever e tal. Cara, eu não passei nenhum. E juro, eu cheguei na final de todas. E sempre a resposta foi: entre um engenheiro da Poli e um administrador da GV, eu não vou contratar um biólogo da Unicamp. Porque você não sabe trabalhar em empresa. E quem aprende isso na universidade, né? Mas eu recebi isso direto, né? E não estou me colocando em nenhuma maneira no lugar de vítima aqui. Não é esse o ponto. O ponto é... Eu consegui fazer a transição de carreira porque o cara que me contratou era um cara genial. Ele era o Álvaro, apesar do nome bem brasileiro, que a mãe dele era brasileira, mas ele era canadense. Ele era canadense, então era gringo. Ele tinha uma formação, então, um pouco mais aberta, como tem no Canadá e Estados Unidos, assim por diante. E ele topou o risco de contratar um biólogo para uma área de, digamos, ciências exatas, né? Se a gente puder colocar em caixinha. Mas foi ele, cara. Se não tivesse sido a coragem desse cara de topar o risco de trazer um ativo que, teoricamente, era arriscado, um biólogo da Unicamp, se dá errado, esse cara tava ferrado. Agora, se fosse um administrador da GV que não deu certo, mas eu fiz tudo o que eu podia fazer para trazer a pessoa certa. Tomou risco, fez a aposta. Era aí que eu ia chegar. Volta no ponto da coragem, porque geralmente os gestores são... Eu quero falar sobre coragem. Legal. Mas você vai falar ou vai fazer pergunta? Eu vou fazer pergunta sobre coragem. Porque assim, o que eu percebo, se a gente está falando desse assunto, é porque a gente vem observando que esse ambiente que promove a conformidade, ele vai minando quem quer
tomar ali a frente, poder trazer uma ideia diferente. As pessoas, no geral, às vezes acabam com medo de parecerem frágeis ou problemáticas. Total, ou aquele sentimento de inadequação. Eu já tive esse sentimento de inadequação. Total. Assim, tá todo mundo pensando para um lado e eu tô aqui assim... Gente, mas e se a gente fosse para outro caminho? Não que aquela seria a resposta, mas é só para quando você vai fazer um plot twist para outro lado. Como é que a gente pode desenvolver, então, esse sentimento de coragem ou ajudar quem nos vê e nos ouve a desenvolver isso? Porque senão a gente não vai conseguir sair do caminho. Tudo bem ficar do jeito que tá, não tem problema. O que a gente tá alertando aqui, essa é a nossa hipótese com esse episódio, continuando assim, em conformidade, sendo genérico, substituídos seremos. Total. O que a gente faz para poder dar um passinho a mais sem ser o prego que se destaca que vai levar martelado? Na firma, a gente tem que ser educado. Na firma que é da Faria Lima, a gente tem que usar coletinho. Na firma, ninguém solta pum. E na firma também ninguém discute em casa. Todos somos bons cidadãos e pessoas incríveis. Tô adorando essa ironia. De coisa. Quero ver onde você vai chegar. Todo mundo se alimenta bem, faz exercício 4 vezes por semana. 5 AM Club. E tem uma família doriana linda. Cara, a vida real não é isso, né? Eu estava aqui anotando e pensando sobre a questão que a gente precisa diferenciar também do que é padronizar para ter eficiência, porque existe um nível onde padronização é importante. Sim. E colabora e ajuda, e não é burocracia não, é tornar mais fácil algo. Mas diferenciar isso do que é padrão por preguiça ou padrão por medo, que daí a gente entra na questão que a gente está discutindo aqui. Como diz minha mãe, quem não sabe o que procura não interpreta o que encontra. Logo, conectando com a inteligência artificial, é isso. Todo mundo faz as mesmas perguntas, mas eu continuo acreditando que o diferenciador principal dessas coisas todas está no fator humano. Se isso vai ser bem recebido ou questionado ou até expurgado da empresa, é outro debate que a gente vai conectar aqui. Mas reforço meu ponto. Primeiro, eu acho que para aumentarmos a nossa empregabilidade, todo mundo precisa se dedicar a criar o seu repertório naquilo que acredita que é importante. Aquilo pode ser adequado para um ambiente corporativo ou não. Pode ter algum lugar que você se encaixe. Então, para mim, arte é importante e está cada vez mais acessível para todo mundo. Conhecer culturas dentro e fora de um país, quando possível e acessível para as pessoas. Mas dentro do país a gente tem inúmeras culturas dentro do Brasil. Ler, conhecimento é cada vez mais gratuito, disseminado. E isso tudo vai formando repertório e principalmente, ou para mim a principal vantagem de ter um repertório amplo, é conseguir fazer conexões entre coisas não óbvias. E aí entra o valor de se conectar isso com o mundo da inteligência artificial. A inteligência artificial ela chega num determinado ponto, mas é justamente conectar coisas que não são óbvias e que são trazidas pela inteligência artificial, onde eu vou além. Isso pode não ser bem visto ou bem recebido ou ter medo para abraçar isso dentro das empresas. Como a gente soluciona isso? Cada um é responsável por fazer isso minimamente. Eu, quando era gestor, fazia isso minimamente, tomava alguns riscos e bancava algumas coisas com o meu líder, como, por exemplo, permitir que uma pessoa fosse trabalhar fora do país quando a empresa mandou todo mundo assinar um contrato de trabalho remoto. Ele ficou doido, falou, cara, ela está entregando, está fazendo as coisas, está tudo em dia, fim, importa zero aonde eu estou. Aquilo foi mega inovador, um puta debate dentro da empresa, mas seguindo todas as regrinhas. E propor isso, abraçar isso em determinado nível e cada um vai conseguir interpretar dentro do seu contexto o quanto aquilo apresenta um risco real de um impacto fundamental na minha geração de caixa pessoal ou quanto aquilo pode ser um risco que simplesmente as pessoas têm medo e a gente mostra, olha, não é tão gritante assim, isso aqui é mais inofensivo do que parece. E por fim, Gabi, eu acho que tem a parte da criatividade que é fundamental. Eu estou colocando um monte de elemento porque eu acho que essas coisas têm que ser olhadas de maneira integrada necessariamente. Eu esqueci o que eu ia falar de criatividade. Não, você ia falar. Não, mas eu tenho um ponto, mas você quer complementar? Porque eu falei dessa questão da coragem. Eu vou mudar aqui, né? Porque eu gosto de botar vocês na fogueira. Vocês me falaram que tem várias coisas que são importantes. Então, você falou, né? Arte,
cultura, o quanto a gente amplia o nosso repertório, porque com isso a gente aumenta a nossa capacidade crítica, não de se conformar com as respostas, mas fazer melhores perguntas. Eu sei que isso é um baita de um clichê, não façam um corte disso, porque eu não quero ficar nessa imagem, mas assim... É fundamental que a gente consiga fazer as perguntas certas para obter os caminhos diferentes. Vocês, com tudo que vocês têm de repertório, né? E a gente discutindo a era da padronização, vocês estão seguros de que não serão substituídos? Contando, tempo. Eu vou A pergunta foi direta, não, hein? mas não, sim tá, ou então... Não. Sim, eu estou seguro. Não tô seguro. Eu tô 200% seguro. Sabe por que eu não tô seguro? Pelo, como é que você falou? O desconhecido lá, como é que é? O risco Incerteza. e a incerteza. Incerteza. Cara, você não sabe o que a inteligência artificial vai ser capaz, o próximo modelo da OpenAI vai ser capaz de fazer. Isso vai ser muito melhor do que você faz. Mas no ponto do seu argumento. Beleza. Uma vez que a hard skill está, digamos, nivelada, o que importa são as softs, o que nos tornam humanos. Perfeito, mas isso é verdade hoje no que tá posto hoje. Semanas atrás estava rolando a primeira maratona de robôs na China, velho. Há 5 meses atrás a gente não discutia robô competindo em nível... Vamos ver aonde vai chegar essa história. É isso. Eu acho que, de novo, nós temos que olhar isso pro Mas eu tenho certeza absoluta. A nossa espécie, assim, nesse sentido, é só mais uma espécie, mas ela é uma espécie única que tem o poder da agência e da consciência e de poder olhar para uma arte e se emocionar e poder fazer conexões que vão... Gente, eu não aguento mais a inteligência artificial. Eu vi hoje um post de um cara lá no LinkedIn que ele tava com... Sabe aquela bolinha quando você coloca, tipo, I'm hiring, ou sei lá, estou aberto para trabalhar? Ele colocou assim, conteúdo livre de AI. Falei, tá aí, eu vou seguir esse cara. AI free. AI free. No mínimo, é tipo... Ai, meu Deus, cara, no mínimo, ter uma cabeça pensante ali, entendeu? No Isso mínimo... é o que ele diz, né? Você acreditou nesse selinho aí? Mas cara, assim como você compra produto que fala que não que é orgânico e vai lá rastrear a cadeia. Não sei, enfim. Mas o ponto é... Cara, eu hoje, e até voltando nesse ponto da arte, aquelas baboseiras de arte via AI, cara, eu acho isso uma grande besteira, cara. Mas será que daqui a algum tempo a gente vai ter a capacidade de distinguir o que foi feito por Da Vinci e o que não foi? Com certeza não. Não. Com certeza não vai. Com certeza não vai, porque hoje a gente já não consegue. Sim. Olha quantas fake news que a gente já não cai. Na sua área de fotografia, teve um cara Sim. que concorreu num prêmio de fotografia que era para ser livre de AI, ele ganhou e depois ele falou, era inteligência artificial, eu só queria provar meu ponto que os fotógrafos precisam blá, blá, E blá. era aí blá, que eu ia chegar. Olha só, né, já citando esse exemplo, né? Da fotografia, que é meu principal hobby. Hoje eu só tiro foto com fotografia analógica, porque eu fiquei muito avesso ao digital, e é verdade. Garoto Kodak. Kodak, total. Por isso que subiu as ações. Quanto custa um filme hoje? Cara, hoje em dia no Brasil custa uns R$70 aquele Quantas filme poses? de 36. Então, R$2 por foto, mais a revelação e a ampliação, enfim. Então é um hobby, assim, que tem Galera um não seu, deve saber nem o seu quais são os preço. múltiplos de foto num filme. 36. 12, 24, 12, 24, 36. 36. É verdade. O que eu tava falando? Mas a gente tava falando... a gente da frente partiu da fotografia, arte. então, da arte. Caramba, eu me perdi de verdade. Tá bom, eu vou puxar Enfim. aqui, porque... Não, é que você me interrompeu, pra mas, variar. Pera, não deixa, não vamos, senão o nosso quem tá nos assistindo fica perdido também. Eu perguntei, então, se a gente vai ter capacidade de distinguir o que é a arte feita por um ser humano e a arte feita por uma AI, e se esse elemento de distinção que você trouxe, tipo assim, a gente ainda se emociona com a arte. Mas a gente se emociona com a arte só porque ela produz um sentimento na gente pura e simplesmente? Ou porque a gente traz o repertório de quem produziu a arte? Não, assim, total, mas eu juro que eu perdi Foi muito difícil aí, desculpa se eu me perdi. Segue A o história barco. importa. Para de me interromper na próxima. Cara, Obrigado. há 5 minutos atrás eu que esqueci. Não, lembrem-se qual foi a pergunta original, se vocês achavam que vocês estavam seguros diante de tantas transformações e tantas incertezas. Total. Pedro acha que não. Nosso amigo André acha que sim. Eu acho que não, porque a gente não sabe para onde vai esse universo. Agora, continuo achando, e de novo, vou parafrasear parafrasear não, mas citar o estudo do World Economic Forum, que fala das habilidades interpessoais, do que é importante, etc e tal. Isso é a principal habilidade que a gente tem. Isso vai ser... Eu acho que a máquina vai ser capaz, sim, de
copiar isso, de imitar isso, mas não de criar isso proativamente ou genuinamente. Máquina é máquina. Hoje ainda, no que a gente sabe, entende? Eu acho que essa é a pira da humanidade. A gente não sabe o que está à frente, como é que essas coisas vão se desdobrar. Por isso, para mim é fundamental a gente ter consciência da importância e do papel que a gente tem para guiar esses debates e essas conversas para um caminho que faça sentido para o que a gente quer construir. Quando a gente fala de criatividade, o processo criativo ele é um processo de soma. Ele não é um processo binário, ou isso ou aquilo. Repertório é a soma de vários elementos. Criatividade é este processo. Por isso que fala muito, quando a gente vai fazer um... Vocês querem o nome em português ou em inglês? Eu sempre prefiro em português. Quando a gente vai fazer um toró de ideias, o famoso brainstorming, toró de parpite... Cara, não pode dizer, não gosto disso, daquilo. Você tem que permitir, tem que ter um ambiente que permita a gente jogar um monte de ideia idiota na mesa, que parecem idiotas, que às vezes são essas ideias que somadas ou pegando elementos de cada uma delas, a gente vai lapidar em cima e construir algo que é interessante. A AI, em parte, faz isso. Ela olha o que está posto e cria algo baseado naquilo que ela enxergou. A parte criativa é essa também. Esse é um elemento que eu vejo como fundamental do ser humano, juntando esses outros elementos não verbais, às vezes, ou de contexto, que a AI ainda não consegue fazer. E para mim aqui está a beleza da gente poder usar isso para ter os debates que a gente precisa e criar os ambientes que a gente consiga acolher isso em diferentes níveis. Mas a gente precisa debater, falar e permitir isso e defender esses ambientes. Eu acho que esse é um terreno que a gente vira quase que uma... Ei, Freud, vira quase que uma terapia. Por que eu vou trazer argumentos? Eu fiz uma pergunta para vocês, essa eu vou responder, tá? Boa. Então, eu não me sinto segura de achar que eu não vou ser substituída, mas o que eu tenho buscado fazer no processo, e eu acredito... E eu não estou falando de substituição aqui só por AI, tá? Esse não é. A gente está falando sobre padronização como um todo. Então, uma profissional que seja 100% substituível. O que eu penso? Primeiro, eu tenho bastante... O que me ajuda a ter um pouquinho menos de insegurança é confiar muito na minha capacidade de aprendizado. Eu acho que sou uma pessoa que a vida inteira... Eu vou estudar e morrer burra. Assim, eu sempre acho que está faltando, eu nunca estou segura de que domino todas as competências. Então, eu não sei como é que vai ser 2050. Mas eu quero acreditar que a minha capacidade de aprendizado vai fazer com que, eventualmente, eu possa desenvolver uma habilidade nova que tenha alguma serventia no mundo dos negócios de 2050, porque precisamos gerar nosso... pagar o leite das crianças. Essa é uma das coisas. Mas a outra coisa que eu acho que é a mais difícil, por isso que a gente não tem esse debate dentro das organizações, é o quanto todas essas mudanças que estão acontecendo muito rápido e que estão acontecendo de um jeito muito... A gente está sentindo muito impacto, né, dentro dos ambientes de trabalho, pega a nossa cara e esfrega no asfalto a nossa incapacidade de lidar com as incertezas. Isso não é porque surgiu a AI. Isso é nosso como ser humano. E é histórico. E tudo que a gente faz, as religiões, tudo que a gente tem em termos de cultura é para nos afastar um pouco do não saber, né? Porque não saber o que acontece depois da morte é uma coisa muito angustiante. Então, independentemente de qual seja a sua crença... Acabou. Game over. De qual seja a sua crença, a gente se apega em alguma coisa justamente porque essa angústia do não saber é uma coisa que o ser humano não sabe lidar. E se tem uma coisa que está acontecendo e que está muito difícil da gente lidar, é o não saber. Só que... Aí, gente, é filosofia pura, né? Viver é um não saber, né? A gente não sabe... É muito óbvio. De onde viemos e para onde vamos. Mas tudo bem, é muito óbvio isso, Não, mas não é muito óbvio, não. Quando a gente se afasta do discurso filosófico, e agora a gente está vivendo isso na prática, no dia a dia, ele é entendeu? óbvio quando a gente coloca o pé no chão, para prestar atenção nisso, porque no dia a dia a gente não mantém consciência sobre isso o tempo inteiro. Mas a gente precisa lembrar que, cara, a gente controla o mundo que a gente toca aqui em última instância. E se a gente for nessas piras, eu acho que elas são importantes, e é assim que a gente constrói conhecimento em N frentes. A gente precisa exacerbar esse universo, mas tomar cuidado para isso não virar maluquice. O que a gente toca é isso, e o que eu consigo propor é
a coisa... Mas você concorda que não era assim que o mundo do trabalho pensava? Era sempre planejamento de 10 anos. Eu controlo tudo, eu sei todos os riscos. Mas não era também uma ilusão? É linear. Não era também uma ilusão? Eu acho que a gente tinha uma velocidade diferente que permitia, ou que fazia com que a gente olhasse mais adiante, porque as coisas andavam numa velocidade X. Hoje que é tudo muito mais rápido, eu preciso olhar numa distância menor, porque a velocidade é maior. Mas eu acho que a incerteza continua sendo Mas eu acho que o sentimento de incerteza, ele é sentido de uma forma muito diferente do que era para os nossos pais ou avós. Era fácil entrar numa organização, olhar, ficar 30 anos e é isso aí. Vão me aposentar e beleza. Hoje você não sabe nem se vai se aposentar, meu filho. E vamos pegar assim um exemplo extremo só para ilustrar isso, né? Cara, pega 500 anos. O amanhã vai ser igual hoje. É certo que o amanhã vai ser igual hoje. O depois de amanhã vai ser o igual o que foi ontem. Então, assim, há 500 anos... Então, assim, por isso que eu não acho que é uma ilusão. O nosso arcabouço cognitivo, psicológico, psíquico, ele é essencialmente o mesmo. Mas o contexto está muito diferente, assim. Então, como que as empresas precisam tomar decisão, né? Elas estão sofrendo cada vez mais pressão por entender o que está acontecendo aqui fora. E, gente, acionista é humano, conselho é humano, C-level é humano, o diretor é humano, analista é humano. Tá todo mundo no mesmo barco. Tem uns com mais segurança patrimonial, dado que a gente vive numa situação capitalista, e nessa frente estão mais seguros, mas podem estar com outras inseguranças também, que são tão válidas quanto. Eu tenho uma proposta. Qual que é? A gente pega o Zuckerberg, o Elon Musk, o Jeff Bezos. Jeff Bezos, põe eles tudo numa espaçonave deles mesmo, manda pra Marte, eles vão lidar com os problemas lá e deixa a gente aqui com outros. Pronto. Eu acho que eles estão pensando o contrário. Eles vão se enfiar num foguete e vão deixar a gente aqui se lascando, entendeu? Mas o ponto é, então assim, quando a gente olha para todos esses atores, está todo mundo no mesmo barco, né? A gente está num cenário em que o amanhã ele está mais incerto e, gente, isso vai acelerar. Então, eu acho que a gente tem que ter mecanismos que são as nossas pedras fundamentais, que no final são os nossos valores. Por exemplo, no meu caso, o que para mim é âncora para eu ter segurança para tomar risco em algumas frentes? Cara, é a minha família, é minha esposa, minhas filhas, eu saber que eu tenho em casa um suporte emocional, que eu tenho um patrimônio que também me mantém, e aí eu posso tomar decisões um pouco mais arrojadas, se eu puder colocar dessa maneira. Cara, a gente tem que ter. Então, o que eu acho muito doido é que acho que a gente enganou as pessoas durante muito tempo, no sentido de, você não precisa ter carreira, relaxa, você não precisa ter ativo, não compre seu apartamento, porque você pode ter por Airbnb. E aí, cara, essa pessoa, é aquilo que a gente falou, de repente chega com 40 anos, acreditou que poderia congelar óvulo ou espermatozoide porque não ia ter efeito na fertilidade, e com 50 anos quer ter filho e construir uma família. Não funciona assim. Então, assim, passou já talvez da sua época de você construir, para pessoas que escolhem por esse caminho, construir a sua pedra fundamental, cara. Então, patrimônio, mesma coisa, cara. A gente fica sacaneando, às vezes, empresário e tal, mas, cara, essa turma, cara, tá com patrimônio na reta. Eu trabalho com famílias que estão passando de sucessão de pai para filho, ou de avô para filho, ou filha, e assim por diante. Cara, se quebra aquela empresa, assim, acaba com o ativo geracional de famílias inteiras, assim. Então, é um assunto muito sério no nosso país, isso também. Tá certo que eu comparo eles com o Elon Musk. Aí o Elon Musk... Não. Elon Musk, assim, cara, vamos ser muito claro, é um grande babaca. Beleza. Pra gente caminhar aqui pro nosso final, eu gostei do conceito de pedra fundamental, e eu acho que esse seria uma boa forma da gente fechar esse episódio, né? Eu acho que a gente pode ter produzido muita angústia, porque, assim, a gente só ficou falando dos problemas e eu trouxe algumas questões, mas acho importante a gente tentar fechar, dado que a gente entendeu que um mundo onde há muitas incertezas, a gente caminha para a conformidade, e a conformidade leva a gente para ser um profissional mais padrão, né? Eu não assumo tanto risco, eu vou caminhar conforme aqui, dançar conforme a música, só que isso também, ao mesmo tempo, por isso que é uma ambiguidade, expõe a gente a muito risco de substituição. Então, dado que é esse o nosso cenário, e é isso que explica a era da padronização profissional, aí, óbvio, impulsionada pelo uso da IA generativa, o que a gente pode deixar para a nossa audiência de mecanismos para lidar com essas incertezas, dado que a gente está partindo da premissa que elas não vão diminuir, elas só vão aumentar. Então, se elas só vão aumentar, esse problema tende a piorar.
Como é que a gente lida com as incertezas do dia a dia para não ser um profissional genérico? As incertezas do dia a dia para não ser o quê? Um profissional genérico. Cara, um profissional genérico. Você sabe que o que a gente faz aqui no Entre Linhas, eu acho que é um puta mecanismo para lidar com isso? Porque o que a gente faz aqui no Entre Linhas? Nós somos 3 pessoas com perfis etnográficos e safras semelhantes, mas nós 3 temos pensamentos muito diferentes, né? No que tange até às vezes política e tal, que a gente discute. Até que a nossa brincadeira aqui no começo, que a gente estava se debatendo, era por visões muito divergentes de outro tema, né? Sobre a Anitta. Falou, revelou nosso segredo. Tava a treta pau era a aqui. Anitta. E acho que essa habilidade de conviver com o diferente, pensamento, perfil, país, cultura, comida, livro, literatura, com uma cabeça de curiosidade, cara, é fundamental, porque a gente tá num mundo polarizado onde a gente sempre quer estar certo, né? Então, assim, até às vezes aqui nos nossos argumentos a gente busca, talvez, né, destruir o outro argumento, né? Como se firme, não fosse né? válido, ser firme e tal. Mas, cara, se a gente encarar essas contingências, essas mudanças, essas diferenças de pensamento ou de estilos de vida e tal, como oportunidades de aprendizado, cara, aí a vida fica muito interessante, né? Eu tava vendo ontem um filme, uma aula do Richard Feynman, que foi um físico super famoso, prêmio Nobel na década de 60, e ele tem, assim, grande parte das aulas dele está no YouTube, vale super a pena ver, de verdade. Porque o jeito que ele fala sobre a física não é de alguém que decorou física, é alguém que entendeu profundamente aquilo e consegue ensinar pra mim, que sou um ignorante em física, eu consigo entender. Se ele conseguir me ensinar física... Ele vai conseguir te ensinar física. Vamos fazer esse teste, Gabi, porque Ele vai fazer esse igual. teste. E ele fala o seguinte, gente, as pessoas ficam discutindo as cores das flores e tal, mas é super legal isso. Mas sabe o que é mais interessante? É perguntar os porquês. Por que as flores são coloridas? Cara, então quer dizer que se a flor é colorida é porque a cor atrai agentes polinizadores diferentes? Ah, é verdade. Poxa, mas a planta, como que ela nasce? Ah, ela absorve carbono. Da onde? Da terra? Não, do ar. Caramba, então por que ela tá no chão? Então você vai começando a fazer perguntas e uma flor colorida começa a te evidenciar mecanismos do universo muito interessantes, que é o nosso caso aqui, né? Então, quando a gente se deparar com o diferente, vamos fazer as perguntas do porquê que é assim, com curiosidade, para entender e aprender, cara. Então, isso eu acho que é muito legal você falar, porque ressalta o aspecto que não é porque a gente botou uma pergunta aqui que a gente sabe a resposta. Às vezes Ou que a gente vai te ensinar o que é. A gente vai discutir, às vezes a gente entra numa espiral aqui desafiadora, mas é pra trazer o assunto, né? Total. É com esse objetivo, né? Eu brinquei de terapia coletiva, mas esse é o objetivo, assim. Talvez a gente também não sabe. A gente tá no mesmo barco. E estamos aprendendo, e acho que esse Total. é o processo belo. Você, Pedro Sim, senhora, Próquino. sim, senhora. Mecanismos para lidar com as incertezas, para não nos tornarmos genéricos. O André falou uma coisa super interessante, que é isso. O diferente, ele incomoda, e lidar com o diferente é difícil. Por isso que as empresas padronizam, porque não querem ter essa dificuldade. E tá cada vez mais difícil lidar com essas diferenças, cara. Episódio de gerações foi ancorado nisso, a dificuldade de se lidar com gerações. Não é questão de um tá certo ou tá errado. São visões e perspectivas diferentes. Eu acho que isso é super importante, concordo. A gente está aqui debatendo assuntos e propondo conversas sobre temas que a gente nem às vezes a gente sabe lidar, né, com isso. E isso já é um aumento de repertório e uma reflexão importante. Para mim, a sobrevivência dentro do mundo corporativo, e falei isso nesse ambiente, está em você assistir o episódio de Político Resultados, o que te mantém lá temporada. em cima. Depois você adiciona uma dose de pragmatismo na sua atuação corporativa e tempera isso com o ziriguidum. E aí fica uma receita bastante interessante. Que acho que é esse elemento entre ter pé no chão e conseguir entregar. Eu escutei uma pessoa falando outro dia, foi o Luciano, na verdade, que falou, né? Quantas das suas tarefas na última semana você fez foram pedidos do seu chefe? Cara, uma métrica super importante. Isso nunca estava... Assim, claro, acontecia naturalmente, mas não era claro desse jeito. Endereça o que o teu chefe está pedindo, é importante. E cria um espaço aqui para adicionar o ziriguidum, adicionar esse quê de criatividade com o seu tempero e colocar isso na frente no momento adequado. Eu acho que isso é o que diferencia as pessoas. Se manter atualizado e
a cada X momento. Você não precisa ser inovador, criativo, incrível o tempo inteiro. Ninguém aqui é especial e nenhum grande artista do mundo foi criativo 100% do tempo. Eles só aumentavam a quantidade de coisas que eles faziam e às vezes acertavam mais a mão. É assim com Shakespeare, com Rodin e com as Linnéas de Monet. Enfim, a receita tá para mim no equilíbrio. E nós, seres humanos, a gente consegue navegar esse ambiente melhor. Eu olharia por esse lado. Para mais só um ponto, cara. E é legal isso que você trouxe, Pedro, porque tanto inovação, quanto criatividade, quanto transformação, adaptabilidade é um processo, não é sorte. Total. Né? E nesse sentido, uma coisa que eu já fiz, então, para quem tá em cadeira de liderança, porque assim, cara, no fundo, todo mundo quer fazer algo também diferente, que seja empolgante, pisar num terreninho incerto, cara. A nossa espécie foi feita disso, todo de mundo quer ganhar o parabéns, os louros de criar o próximo, não sei o quê, fazer a grande inovação. E cara, não é legal você pisar num lugar que você não entende absolutamente nada sobre aquele assunto, né? E eu adoro. Então, tem gente que odeia. Não, cara, eu acho que é da nossa natureza explorar, entrar numa caravela e ir pro lugar e a terra é plana e eu vou cair, mas eu vou mesmo assim, entendeu? É muito louco, né? Ótimo corte. Mas você sabe uma prática que eu fazia? Quando eu trabalhei na Whirlpool... Subia em montanhas. Não. Ó, e deixa eu falar um negócio. Tem subir montanhas e subir montanhas. O meu grupo de subir montanhas não é esse que vocês estão pensando. Enfim. O grupo dele é o Legendários, gente. Vai lá, Nossa Senhora. Esse a gente corta, brincadeira. Nossa Senhora. Ó, precisamos terminar, gente. Uns minutos aí. Não é, tá? Só pra ir, nada contra quem é, mas não é. Enfim. Mas sabe o que eu fazia? Era aquele mundo de presencial 100% e tal. Toda sexta-feira, à tarde, tinha uma reunião bucada para mim e pro grupo inteiro que eu trabalhava junto, que a gente apelidou de Sunset Meeting. Era uma reunião a tarde inteira de sexta. Por quê? Porque o nosso prédio ficava na Berrine e de frente ali para o Rio Pinheiros. E aí o sol se punha ali. A gente ficava a tarde inteira de sexta nessa sala, que ficava olhando o pôr do sol depois no final da tarde. E a gente preenchia um documento que chamava The Book of the Crazy Ideas. O livro das ideias malucas. Com coisas assim completamente esdrúxulas, malucas. Aquilo que você falou, cara. Vamos jogar tudo que tem de ideia aqui sem falar se é tonto, se é burro, não sei o que e tal. E a gente vai tentar executar alguma que a gente escolher. Cara, saíram inovações fantásticas para minha área, assim, que era uma área que fornecia produtos e serviços para o time de suprimentos. As grandes inovações, o que colocou essa área em evidência na companhia e que até me acendeu profissionalmente lá, foi justamente um desses produtos. Que é, caramba, se a gente serve serviço para essa turma, a gente pode servir o mesmo produto um pouquinho diferente para aquela lá que é o time de marketing. E para eles foi fundamental para tomar decisão. Então, assim, você como líder fora do sistema de incentivo formal, conseguir blindar e ter esses momentos com o seu grupo de trabalho, cara, engaja, é legal, aprende habilidade nova, você se diferencia de uma maneira segura e se não para aquela companhia, para outra. Então, acho que essa prática é interessante para quem está em liderança. Para quem está sendo liderado, proponha isso. Por que não? Mesmo se a pessoa não lidera, ela pode fazer isso pro dia a dia dela, né? Pode Faça também. o seu próprio livro das ideias malucas. Ajustando isso pro momento em que chegar esse papel de liderar. Para sua vida pessoal ou para sua vida profissional. Eu queria só acrescentar uma coisa que eu acho que é um baita de um diferencial e foi a minha homenagem da semana na minha newsletter. Eu falei de um professor de química que eu tive, eu falei de física, mas... Alberto, não era isso? Abner Abner Camargo. O professor Abner foi o único que me fez entender química. Eu já estava no cursinho. Eu gabaritei no vestibular as respostas. E qual que é o aspecto? Ele atuou muito bem como um agente, o que o professor Clóvis de Barros chama de explicador, né? Se você fala para o professor se ele é um filósofo, ele prefere se autodefinir como explicador. São essas pessoas que têm capacidade de olhar para aquilo que é complexo e traduzir para o dia a dia de uma forma que conecta as pessoas. Porque a IA também faz isso, né? Ela traduz muito bem. Inclusive, se você pedir para fazer metáforas... Eu troquei essa ideia com a IA para escrever minha newsletter. Pedindo para ela me explicar a química de um jeito diferente. Eu fiquei muito feliz com as respostas. Mas eu já esqueci tudo. Por quê? Porque quando a gente não tem uma conexão emocional... Total. A gente esquece. Total. Então, eu acho que essa é uma habilidade que seria muito legal se as pessoas pensassem em como desenvolver para se diferenciar. Porque essas pessoas que são grandes conectores
de assuntos, temas, chame isso de criativo ou não. Acho que eu não gosto tanto de bater na tecla da criatividade, porque, no geral, eu sinto que afasta as pessoas, né? Porque as pessoas têm aquela... Tem essa exigência, todo mundo tem que ser criativo. E uma crença pessoal do tipo, mas eu sou... físico, eu não sou criativo, eu sou, Meu sabe, eu físico sou é criativo pra caramba. eu sou de exatas. Tem uma crença pessoal que é tipo assim, tem o grupo dos criativos, publicitários, dos artistas e tem o grupo... Total. Eu acho que isso dá uma afastada nas pessoas. Então, me veio esse olhar das pessoas que estão preocupadas em traduzir o mundo. E acho que é por isso que a gente também tem tantos bons criadores de conteúdo, as pessoas que às vezes são até... colocadas num subgrupo do tipo, a pessoa leu um livro e já tá dando aula. Mas se ela tem uma capacidade acima da média de explicar conceitos, ela vai conseguir conectar as pessoas. E eu acho que essas conexões que são humanas, elas podem ser um diferencial nesse novo momento. E para lidar com incerteza, vai pra terapia, meu filho. Porque pra terapia ali é o dia todo você... E não queira que seja diferente. Posso falar 2 comentários? Estouramos, mas vamos. É super rápido. Lembrei da história da fotografia. Olha aí. Vai ser rápido, juro. Vamos? Seguinte. Tá bom. Seguinte. Tô aqui, ó. Na comunidade de fotógrafos autorais, por isso que eu citei a frente da fotografia analógica, as pessoas não admiram o trabalho do Sebastião Salgado, que é um herói brasileiro e tudo mais. Inclusive Tião, que você o conhece pessoalmente, inclusive, Passo né? Natal com Tião. E eu, como era a minha época que eu estava assim, estudando muito, tal, eu fui na onda da turma, né? Quais que são as críticas? Que são fotos, que não tem nada de diferente, são muito tratadas, são muito, né? E aí, eu assisti o documentário Sal da Terra dele. E quando eu percebi que o grande lance dele não é a fotografia em si, mas é o fato do cara estar lá na Serra Pelada, vivendo a mesma vida que aquelas pessoas, comendo a mesma comida, morando e dormindo no mesmo lugar, que ele é um antropólogo no final do dia, muito mais do que um fotógrafo, até me arrepia. É eu falei assim, meu Deus do céu, esse cara, ele é maravilhoso. E eu comecei a olhar para a arte dele de uma maneira diferente. Pronto. Eu entrei nesse assunto porque da IA. A IA nunca vai ter esse componente antropológico, nunca vai ter esse componente emocional. E arte é exatamente sobre isso. Boa. Gostei. Encerramos bem. Rapidinho, quem que a gente vai chamar para as nossas redes sociais? Pedro Próquino. Rede do Sebastião Salgado. Entre linhas, _SA no TikTok, no Instagram. E a gente tem a Company Page no LinkedIn. No LinkedIn é o quê? É o lugar onde tem que falar sobre isso daqui e que a gente menos tem conversa. Mas é importante lá começar a aparecer papos interessantíssimos. Se conecta com a gente. É super importante. Deixa aquele like. Manda mensagem no privado pra mim ou pra Gabi. Pro André, no máximo, um likezinho. Um story e tem a collab que a gente tá fazendo com a Anitta e com o Legendários, né? Isso. Tá. Em breve, você vai ter o seu curso para participar, sentar nessa mesa aqui com a gente pela bagatela de 80 mil reais e uma música de funk. Gente, obrigado. Tirando a sua brincadeira, viu? Pelo amor de Deus, sem me cancelar. É uma brincadeira. É isso, vou ficar aqui por Muito obrigada, rapazes que abrilhantaram o nosso conteúdo e a você que nos acompanhou. Ficou com a gente até aqui, não largou da nossa mão, mesmo quando a gente se perdeu. Nossa, total. Agora vocês já entendem como é que funcionam entre linhas, nu e cru, assim. É isso aí, é isso que a gente quer provocar, essas discussões interessantes. A gente nunca sabe como vai terminar, mas ter você aqui faz toda a diferença. Valeu, beijo você na próxima.